João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 35 ao 42. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 35 ao 42. Na semana passada, nós falamos a respeito de Jesus, do Espírito Santo, do modo como ele desceu em forma de pomba, e meditamos, a respeito do símbolo, do simbolismo da pomba na vida do Cristo. E na semana retrasada nós falamos a respeito do simbolismo do Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E hoje nós vamos falar a respeito do contato de Jesus com os seus primeiros discípulos, que eram discípulos de João Batista e se tornaram discípulos de Jesus. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42, se cair a chamada, vocês me aguardam que eu volto de novo. Pois bem, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Versículo 39. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por amor do teu santo nome, Jesus, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, para compreendermos as tuas santas palavras e aprendermos a sermos melhores discípulos na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como eu disse, na semana passada nós meditamos um pouco a respeito do simbolismo da pomba na vida do Cristo, O Espírito Santo desceu como pomba sobre a vida de Jesus. Nós já meditamos também no simbolismo do Cordeiro na vida do Cristo, nos seus possíveis significados na vida de Jesus e na sua aplicação para os nossos dias atuais. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito desse primeiro contato que Jesus tem com os seus discípulos. Então deixa a sua Bíblia aberta e vamos investigar juntos aí a palavra do Senhor. Do versículo 35 ao 37, ele começa dizendo assim: no dia seguinte. Essa narrativa, no dia seguinte, ela vem se repetindo. Por exemplo, lá no versículo 29 também diz: no dia seguinte. Então, a impressão que nós temos é que a pessoa que está narrando este texto, ela esteve como testemunha ocular dos acontecimentos. Nós sabemos que o autor deste evangelho é o discípulo amado, que a tradição atribuiu a João, o apóstolo João. Embora no próprio evangelho não diga que o discípulo amado seja o apóstolo João, não diz. São as versões da Bíblia com base na tradição que diz que o discípulo amado é João, mas o próprio evangelho não diz. Porém, nesse texto aqui nós sabemos que um dos discípulos era André. O outro discípulo não recebe nome algum.
Por isso que alguns comentaristas desconfiam que esse discípulo amado ou que esse discípulo, o outro discípulo que não é nomeado, bem pode ser o discípulo amado. E nesse texto, nesta passagem, novamente João aponta para o Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. E a gente já viu vários simbolismos, nós estudamos a respeito disso, no sentido de que naquele tempo não era assim muito comum a atribuição desse nome. Nós falamos aqui a respeito do Cordeiro mencionado em textos apocalípticos judaicos, no sentido de que era um grande campeão que vinha vencer e acabar com todo o mal. A gente tem aquelas figuras do Cordeiro do Antigo Testamento, né? A respeito aí da vida do filho de Abraão, do próprio sacrifício, da lei, em que o cordeiro não era aí o único animal, mas era um dos animais, e maiores detalhes foram gravados aí na mensagem que foi ministrada aí há alguns dias atrás. Por isso nós não vamos nos aprofundar nesta parte, nesse momento, né, que nós estamos falando aqui do encontro de Jesus com os discípulos. Pois bem, aí, lá no versículo 37, diz que esses dois discípulos, eles ouvindo João Batista dizer isso, parece que o coração deles encheu-se assim de curiosidade, né? Poxa, João Batista fala tão bem desse tal de Jesus aí, vamos seguir esse Jesus. Então eles têm uma iniciativa de ir atrás de Jesus, e no versículo 38 diz que Jesus, voltando-se, né, olhou, viu que os caras estavam chegando perto, né, e perguntou para eles assim: que buscais? Né? O que vocês querem? É claro que Jesus já sabia o que eles queriam, mas ele dá uma oportunidade aí para que os discípulos se manifestem aquilo que eles querem fazer, né? Essa iniciativa dos discípulos é muito bacana, né? Eles sentem aí uma curiosidade e eles vão atrás de Jesus. Essa investigação pessoal, essa autoiniciativa, com base naquilo que João disse, é algo muito bacana e é algo que se espera de nós também, essa iniciativa, com base naquilo que nós ouvimos outros dizerem, procurarmos conhecer ainda mais a Jesus. E aí eles meio sem graça, assim, talvez eles dizem assim: mestre, aonde assistes, né? Aonde você mora? Onde é a sua casa? E Jesus aqui, muito bacana, o Senhor, ele diz assim para eles: vinde e vede. Vinde e vede, o velho convite do evangelho, né? O velho convite evangélico, vem ver. Um detalhe muito interessante que esses discípulos, eles chamam Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Ele o autor do evangelho traduz por mestre, mas esse termo literalmente quer dizer meu grande. Quer dizer meu grande, parece até nós falando, né? Um culto, e aí grande, beleza, e aí meu grande, certo? Mas aqui não, título para um mestre, e Jesus é o mestre por excelência. No primeiro século depois de Cristo, esse título Rabi era dado somente para alguém que dentro do judaísmo fosse ordenado como mestre. Mas neste momento que Jesus vive aqui, parece que não, eram somente pessoas assim, dotadas de grande respeito, ainda que não tenham tido uma formação regular dentro de algum seminário, de alguma escola judaica. Pois bem, depois deste contato, Jesus convida eles, né? Vamos lá em casa lá, vem aqui que a gente conversa melhor. E era próximo da hora 10ª. A hora 10ª era próximo das 16 horas. 16 horas era a hora que estava terminando aí o expediente de trabalho. Né? A gente sabe aí que os judeus tinham uma forma diferente da gente, um ritmo diferente do dia. Então, às 16 horas estava terminando aí
um dia de expediente de trabalho, já pensou, né? Se o nosso expediente de trabalho terminasse às 16 horas, mas agora com luz, com eletricidade, não importa, né? O expediente vai continuando 16, 17, 18, 19, 20, e a gente nem pode reclamar diante do desemprego que se encontra aí na nossa sociedade. Fato é que era 16 horas e eles vão para a casa de Jesus. Que bacana isso, né? Jesus convida os discípulos e os discípulos se passam uma tarde com Jesus. Que maravilha, que coisa boa. Vão tomar um cafezinho com Jesus na casa dele. E aí eu olhava para esse texto e ficava pensando assim: quem não arrisca não recebe nada. Quem não tem essa iniciativa, a pessoa que é tímida demais, não recebe nada, não tem nenhuma experiência. Mas esses carinhas aqui, não, eles são ousados, eles vão até Jesus, Rabi, onde tu assistes? E eles ganham uma tarde com o Mestre, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, ainda que eles não soubessem muito bem quem Jesus era ali naquele momento. Pois bem, e aí nós vamos lá para os versículos 40 e 42, em que um dos discípulos é nomeado, André. André é nomeado. André é um nome grego, se eu não estiver equivocado. Não era um nome comum entre os judeus, mas naquele tempo era comum que os judeus dessem nomes gregos aos seus filhos. A gente sabe que a cultura grega é uma cultura bastante disseminada naquele tempo. E muitos anos anteriores nós tivemos um processo de helenização. Helenização é esse espalhamento da cultura grega por várias regiões por conta do domínio macedônio, o domínio de Alexandre o Grande. Então ele espalhou a cultura grega. Isso gerou uma série de crises, porque houve judeus que queriam ser mais gregos do que judeus, gerou uma série de crises que não vale a pena entrar aqui agora, mas o fato é que alguns pais davam nomes gregos aos seus filhos e André era um desses que recebeu esse nome grego. Pois bem, mas o texto não fala somente isso a respeito de André, porque André aparentemente não era muito conhecido na época que o texto foi escrito. Então o texto faz referência a outro apóstolo. Diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro. André, o irmão de Simão Pedro. Aí sim, Pedro já é um cara conhecido, né? É um jeito de você falar de alguém, quando alguém não é muito conhecido, é você associar ele com alguém conhecido. Então, por exemplo, se alguém falar, é o Carlos Seino, ninguém conhece o Carlos Seino. O Carlos Seino não é muito conhecido, mas se falar o Carlos Seino, primo de quem? Do Barack Obama? Bom, o Barack Obama é famoso, vocês não vão acreditar muito que eu sou primo dele, mas o Barack Obama é mais conhecido do que o Carlos Seino. É o caso aqui, o Simão Pedro era mais conhecido do que o André, por isso a referência aí, André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então você pode ver que só é dado o nome de um deles. O outro a gente não sabe quem é, a gente desconfia que seja aí o discípulo amado. Pois bem, no versículo 41 diz: ele achou primeiro seu próprio irmão Simão. Olha que interessante. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: achamos o Messias. Achamos o Messias. Interessante que esse termo Messias, dessa forma gráfica que está nesse texto, só é mencionada 2 vezes no Novo Testamento. Aí e em João 4, versículo 25. Messias é um termo hebraico, cujo equivalente grego é Christos, né? Christos, o ungido. É um adjetivo verbal semita que era usado para reis, sacerdotes e também usado para patriarcas. Por exemplo, era usado para o rei de Israel. O rei de Israel era chamado de ungido. Por exemplo, 1 Samuel 16:6.
também usado para o sumo sacerdote ungido, Levítico 4:3. E os patriarcas, enquanto profetas, né, no seu ministério, no ministério profético, lá em Salmo 105:15, também eram chamados de ungidos, Messias. E Jesus, nós sabemos que ele tem esse tríplice ministério. Jesus, ele é rei, ele é da descendência de Davi, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele também é profeta. Ele tem esse tríplice ministério, rei, sacerdote e profeta. É claro que provavelmente quando o André ele usa esse termo, é bem possível que ele ainda não tenha essa dimensão toda de quem Jesus seja. Naquele momento histórico, a expectativa messiânica era de um rei, e de um rei tipo Davi, um rei guerreiro, que viria para libertar Israel do jugo romano. Porém, no decorrer do discipulado, eles percebem, eles aprendem, em algum momento, demora um pouco, é verdade, mas eles aprendem que Jesus não é esse tipo de Messias que eles estavam esperando. Pois bem, e aí lá no versículo 42, diz, né, que ele o levou a Jesus. Olha que interessante, André primeiro fala de Jesus para Pedro, e depois André leva Pedro até Jesus. Que legal! Fala primeiro de Jesus para alguém da sua própria família. Olha, eu conheci Jesus, o Messias. Nós passamos uma tarde com ele, na casa dele, porque a gente estava ali reunido com João Batista. Conhece o João Batista? Ele estava ali batizando, pregando, bravo, todo bravo como sempre ali. Parece que aquele João Batista está sempre mal-humorado, mas quando passou Jesus, o João Batista de novo fez igual daquele fez daquela outra vez. Ele falou: olha lá o Cordeiro de Deus. A gente não aguentou de curiosidade, nós fomos atrás de Jesus, naquela expectativa, e Jesus convidou a gente para ir na casa dele, e nossa, ele falou muitas coisas legais, ele é demais, nós temos certeza que ele é o Messias. Então, o André falou de Jesus para Pedro, mas agora ele pega o Pedro e leva o Pedro até Jesus. Olha o movimento, é o movimento que a gente tem que fazer. A gente tem que falar de Jesus para as pessoas, falar: Jesus é o Messias, Jesus me salvou, Jesus me alcançou, Jesus é maravilhoso, porque o próprio Pedro diz que nós somos sacerdócio santo, nação eleita, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o nosso papel, falar de Jesus para as pessoas e depois levar as pessoas até Jesus. Olha o movimento que André faz, isso é muito legal, muito bacana. E aí, o texto relata o encontro de Jesus com Simão, dizendo assim, diz que o texto diz assim: olhando Jesus para ele. Imagina esse olhar de Jesus para a pessoa. Eu imagino que seja um olhar assim, desconcertante. É um olhar muito amoroso nesse momento. Depois Jesus fez outros olhares para Pedro que o fizeram inclusive chorar. Mas nesse momento o texto diz que ele olha para Pedro e diz: tu és Simão. O nome de Pedro na verdade é Simão. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. E aí o evangelista diz que quer dizer Pedro, o nome de Pedro, o nome de nascimento dele é Simão, filho de João. Alguns textos, como lá em Mateus 16:17, diz Pedro Bar Jonas, ou Bar Yohanan, filho de João. Mas, naquele momento, Jesus diz: tu serás chamado Cefas. Se ele usou um termo hebraico, e com certeza usou, ele usou o termo Kepa ou Kefa, que quer dizer rocha. Quando você usa esse nome e
numa versão grega, acrescenta-se um S e fica Cefas, que é o que o apóstolo Paulo usa muitas vezes para se referir a Pedro. Mas a tradução do aramaico que é mais usada no grego é Petros, que significa rocha. Jesus chama Pedro de rocha. Depois, isso é narrado de outra forma lá nos evangelhos sinóticos. E aí isso dá uma discussão muito grande na teologia. O fato é que Pedro é chamado de rocha. No livro de Isaías, capítulo 51, versículo 1, o patriarca Abraão é chamado de rocha. Olhai para a rocha de que fostes cortados. E o texto ali, se você ler o contexto, se refere a Abraão. Existe uma parábola judaica que procura explicar esse trecho referente a Abraão. Essa parábola diz respeito a um rei que ia construir um palácio e pediu para cavar um lugar até encontrar um solo firme. E eles iam cavando, só iam tirando argila até que eles chegam numa rocha mesmo, bate. Quando chega na rocha, fala: aqui está o fundamento. Podemos começar a construir a partir daqui. Então, se essa parábola for correta, se essa visão for correta, assim como Deus começou um povo a partir de Abraão, possivelmente a referência é que Deus ia começar, Cristo ia começar um novo povo a partir de Pedro, pois Pedro é a rocha. Mas como eu disse, isso dá maior confusão, porque em tempos posteriores, Pedro será identificado como bispo de Roma, e o bispo de Roma depois vai ser identificado com o Papa, e isso dá uma grande discussão, se rocha é o Pedro, se rocha é a declaração de Pedro dizendo que Jesus é o Cristo, isso dá maior confusão. Mas o fato é que não há muitas dúvidas do papel primordial que Pedro exerce no colégio apostólico. Em boa parte das listas que são mencionados os nomes dos apóstolos, Pedro é mencionado em primeiro lugar. Muitas vezes, e todas as vezes que se refere a uma certa cúpula apostólica, Pedro, Tiago e João, Pedro está no meio. E nós sabemos que o primeiro discurso após o Pentecostes, em que o Espírito Santo vem e reúne pessoas de toda tribo, língua, raça e nação que estavam em Jerusalém, foi através do discurso de Pedro. E quando você consulta a literatura patrística, a literatura do início do cristianismo, não há muita dúvida de que Pedro aí é um dos grandes líderes do cristianismo primitivo, e que inclusive era aceito que o sucessor do apóstolo Pedro se sentava na cátedra de Roma. Não há muita dúvida. Isso até Lutero aceitava isso, até John Hus aceitava isso. O problema é que o rapaz que se sentou na cadeira de Roma lá nem sempre era um cara muito legal, e isso gerou muitas crises. A primeira crise foi em 1054, quando você tem a divisão do cristianismo oriental com o cristianismo ocidental, e você tem o início da igreja ortodoxa, e depois no ocidente você vai tendo uma série de revoltas, uma série de tentativas de reforma com John Hus. John Hus, inclusive, aceitava a cátedra de Pedro, mas dizia: olha, se o Papa for um cara certo, correto, ele é sucessor de Pedro, se não for, não é. Até que surgiu a Reforma Protestante e nós chegamos num patamar aqui que dificilmente vamos voltar atrás, né? Mas fica aí o relato histórico no sentido da importância que o apóstolo Pedro teve na história do cristianismo. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, para nossas vidas, é perceber o impacto que Jesus teve na vida de Pedro e o impacto que o Senhor Jesus deve ter na vida de cada um de nós quando nós nos encontramos com Ele e convivemos com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, isso é o mais importante. Agora, com base
nessa introdução aqui da mensagem, eu quero extrair alguns insights para a nossa vida, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para as nossas vidas, muito bacana aqui, é que um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro homem de Deus que ensina a palavra do Senhor, ele vai sempre apontar para a pessoa de Cristo. Foi isso que João Batista fez. Isso é muito legal na vida de João Batista, porque ele não estava preocupado em reter os discípulos para si. Imagina se ele fosse um líder ciumento como Saul. Ele ia querer matar Jesus, né? Que nem Saul quis matar o Davi. Não, ele não está preocupado com isso, porque a função dele no mundo é anunciar o Messias, é anunciar o Cristo, é anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele não se preocupa. Se os seus discípulos quiserem segui-lo, vão atrás dele, porque convém que eu diminua e que ele cresça. É bem verdade que mesmo durante o ministério de Jesus, muitos discípulos continuaram com João Batista até ele morrer. Mas depois, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo se encontra com eles, bate um papo com eles são rebatizados, são convertidos e são agregados à Igreja de Cristo. Essa que é a narrativa que nós temos em Atos dos Apóstolos. Mas o mais importante aqui é que o apóstolo João Batista, ele não tem problema em anunciar o Cristo. A importância não é minha, não é do meu ministério, eu só vivo e só existo para anunciar Jesus. E ainda que vocês entendam que vocês devem me deixar para seguir o Cristo, vão atrás dele. Diferente hoje, talvez, de muitos pastores, né, que querem ter aí o domínio sobre a vida dos irmãos, ficam todos chateados, quando alguém vai embora, porque entende que o Cristo está lá e não está, né, que o Cristo está chamando ele para outro ministério, enfim. A igreja é de Cristo, o Espírito sopra onde quer e cabe a cada um de nós anunciar sempre a Jesus, apontar sempre a Cristo. Este é o sinal do verdadeiro profeta, ele não aponta para si próprio, ele não aponta para o seu ministério, ele não aponta para a sua denominação em particular, para a sua teologia em particular, porque isso é tudo sinal do orgulho dos homens, mas ele aponta para Jesus, porque Jesus é aquele que deve ser anunciado. Por isso que nós pregamos a Cristo e a este crucificado, como diz o apóstolo Paulo. Mas a segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que verdadeiros discípulos, eles querem conhecer mais a Jesus. Verdadeiros discípulos, homens que têm o coração no discipulado, eles querem conhecer mais a Cristo. Eles estavam lá no grupo de João Batista. João Batista é um homem de Deus. João Batista fala a verdade. João Batista prega. João Batista bate de frente com os fariseus. João Batista batiza, está tudo certo. Mas eles querem um patamar além. Eles querem um patamar superior, porque João Batista, entre os nascidos de mulher, não há homem tão grande quanto João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, e eles foram atrás de um patamar superior, atrás do próprio Cristo. E esse é o desejo do discípulo, conhecer mais a respeito de Jesus, sem timidez, sem medo, sem reservas. Eu quero conhecer mais Jesus, eu quero conhecer mais a respeito desse Cristo. Quem é esse Cordeiro de Deus? Eu quero ouvir uma lição dos lábios dele, eu quero ouvir algo da boca dele, eu quero entrar na casa dele. Olha que legal, né? Geralmente a gente diz assim: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu sinto vontade de cantar como Zaqueu, mas não vou cantar aqui para não irritar os irmãos. Mas o próprio Jesus chama os discípulos para entrar na casa dele. Que Jesus possa nos convidar para entrarmos na intimidade dele. Vinde e vede o quanto o Senhor é bom. Que você, meu irmão, que nós tenhamos essa expectativa de conhecer mais o Cristo, o Evangelho de Jesus.
é o nosso foco, é o nosso alvo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só o desejo do apóstolo Paulo de crescer e conhecer ainda mais o poder da ressurreição. Verdadeiros discípulos têm o desejo de conhecer mais a Jesus. Estamos todos em busca, cada qual no seu ritmo, cada qual no seu lugar, mas todos nós nessa expectativa de conhecer mais o Cristo, porque Ele é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, é a Ele que nós ansiamos, Jesus Cristo, a alegria dos homens. Nós precisamos buscar ainda mais um Jesus, o Cristo, em nossas vidas. Em terceiro lugar, meus irmãos, um verdadeiro mestre, ele tem uma vida transparente aos seus discípulos. Olha que bonito isso, né? Que coisa bacana. Jesus, ele abre a sua casa para os discípulos. Vem, vocês querem me conhecer? Vem aqui na minha casa, passa um tempo comigo, veja como eu vivo, veja como eu lido com a minha família, veja como que eu ajo. Jesus, ele tem uma vida transparente. Assim também, todos nós, mas nós os que ensinamos o Evangelho, que ensinamos a palavra de Deus, também temos que ter o quê? Uma vida transparente. Quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele diz: você deve ser hospitaleiro, o bispo tem que ser hospitaleiro, o diácono tem que exercer a hospitalidade também, não só na sua própria casa, mas na própria igreja também. Na própria igreja, quantos homens, quantas mulheres, às vezes em cargos de liderança, têm uma vida tão obscura, tão fechada, em que ninguém pode olhar, ninguém pode ver, porque senão começa a descobrir coisa, começa a descobrir pecado, começa a descobrir roubo, começa a descobrir furto, começa a descobrir agressividade dentro do seu próprio lar, né? Exercendo aí o terror sobre a vida da sua esposa. Eu exerço o terror sobre... Não, olha aí, ó, eu tô beliscando ela aqui, ó, diga algo bom a respeito de mim. Não pode, né? Quer falar alguma coisa aí? Não, irmão, tá tudo bem, glória a Deus. Olha aqui, ó, vocês podem ver, aqui a nossa casa, aqui a nossa sala, vinde e vede. Alguns dos irmãos já vieram aqui em casa, já comeram uma pizza, e eu também já fui comer uma pizza na casa dos irmãos, mas o fato é que uma pessoa de Deus tem que ter uma vida transparente. Mas lá na frente, João ele vai dizer, quem é de Deus vem para a luz, para demonstrar que as suas obras são feitas em Deus, mas aqueles que fazem o mal se refugiam nas trevas, mas Jesus, ele tem uma vida que é completamente transparente. Ele convida os discípulos: vem aqui, vem ver aonde eu moro, vem ver como é que eu vivo, vem ver como é que eu sou. Grande desafio esse, hein, na presença do Senhor, mas é assim que nós devemos viver. E outra coisa bacana que nós aprendemos aqui nesse texto é que um encontro com Cristo nos dá o verdadeiro sentido da nossa vida. Um encontro com Cristo nos dá o verdadeiro sentido da nossa vocação. Pedro estava lá, trabalhando com sua família, pescando, exercendo seus negócios de forma honesta, estava indo bem, os negócios estavam talvez prosperando, estava vivendo uma boa vida. Mas aí ele encontra com Cristo. Cristo olha nos olhos dele e diz: tu serás chamado rocha, tu serás chamado Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e você agora se tornará pescador, não mais de peixe, mas pecador de homens. E é assim que Jesus tem que fazer nas nossas vidas, irmãos. Ele tem que olhar nos teus olhos e dizer para você qual é o verdadeiro sentido da sua vida, qual é o verdadeiro sentido da tua existência, qual é o verdadeiro sentido da tua vocação, o que ele é para você, o que ele quer para a sua vida, qual o seu papel como membro do corpo de Cristo, porque ele te chamou para trabalhar, te chamou para obrar, te chamou para
para viver para a glória dele, para edificar o reino dele. Há poucos obreiros na seara, ele precisa de obreiros para a grande seara dele. Ele quer pessoas para pregar o evangelho, ele quer pessoas para exercer a caridade, ele quer pessoas para profetizar, para curar, para administrar, para exercer misericórdia. Ele quer pessoas, enfim, para N situações da vida, na sua vocação ministerial, na sua vocação secular. Quando nós estamos diante do Cristo, ele nos revela o verdadeiro sentido da nossa vida e da nossa existência. Que ele faça isso com as nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. E quando você, e quando eu, quando nós encontrarmos o verdadeiro sentido, e espero que isso já tenha acontecido, nós viveremos para ele, porque tudo em nossa vida vai fluir para isso. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de boa mente, tenho galardão, mas se não, sobre mim pesa essa obrigação. Que nós possamos conhecer o verdadeiro sentido, a verdadeira natureza da nossa vocação em Cristo Jesus. A vida é curta, os dias são maus e nós precisamos viver cada minuto para a glória dele. Precisamos remir o tempo, não podemos perder o nosso tempo, porque tempo perdido não se recupera, ok? Porque o ontem já passou, o que nós temos é o eterno hoje na presença de Deus para trabalhar para ele, meus irmãos. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória dele. Louvado seja Cristo, que nós possamos realmente encontrar no Cristo, no Senhor, o verdadeiro sentido da nossa vocação, assim como Pedro encontrou também, assim como Pedro foi achado por Jesus. E finalmente, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para você da importância de ganhar uma alma para Jesus. Uma única alma sequer que seja. Que importante que é. Olha só, a gente não escuta falar praticamente nada de André no Novo Testamento. Tanto é que ele teve que ser apresentado, o André, irmão do Pedro, porque ninguém conhecia. Né? Você já foi apresentado assim? É o Carlos, esposo da Andréia, porque a Andréia é famosa, o Carlos ninguém conhece, mas você já foi apresentado assim já? Ok, tudo bem, mas olha a importância grande do André. Ele levou o Pedro para Cristo, e o Pedro foi chamado de rocha, de pedra, e o Pedro, no seu primeiro discurso lá no Pentecostes e depois outros discursos também, ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus, queridos. Então, olha a importância de uma única pessoa. Nós ouvimos histórias, queridos, de mulheres dando escola dominical, dando aula para as crianças e dali saíram missionários para as nações. Missionários para nações. Não importa se a gente às vezes vai na igreja, prega para 10, 12, 15 pessoas, como estamos fazendo agora nos nossos cultos presenciais. Vamos com o maior prazer, porque de repente dali Deus vai levantar um missionário, vai levantar um evangelista, vai levantar um avivalista, ou que seja, vai levantar uma pessoa que vai fazer diferença no seu dia a dia, no seu local de trabalho. E vai trabalhar para Jesus. Olha a importância disso. Cada pessoa que você leva para Jesus, ali tem um potencial incrível de fazer algo para o Senhor. E em verdade te digo que você se torna coparticipante dessa obra também. Porque você se tornou, de certa forma, pai na fé daquela pessoa. O apóstolo Paulo chamava Timóteo de filho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem a sua reunião ali do WhatsApp com 3, 4 pessoas, persevere, quem sabe é aquela pessoa, né? Você tem a sua reunião de oração com 5, 6 pessoas, persevere. Uma pessoa te ouviu, você levou para Cristo, você levou para a comunidade dos discípulos, amém, glória a Deus, uma alma é mais importante do que o mundo todo. Deus pode fazer grandes coisas na vida dessa pessoa que você levou para Cristo, assim como fez na vida do apóstolo Pedro. Segundo a tradição,
André foi o fundador da igreja em Bizâncio, né, onde se tornou a grande igreja bizantina depois. Ele é considerado patriarca da igreja de Bizâncio, de Constantinopla, e ele foi crucificado em forma de X, porque ele não quis uma cruz no formato latino, ele quis ser crucificado de uma forma diferente. Pedro foi crucificado de ponta cabeça e ele, André, foi, segundo a tradição, não temos certeza disso, mas segundo a tradição, foi crucificado em forma de X, aquela cruz em forma de X, conhecida também como a cruz de André. Pois bem, meus irmãos, este foi o encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. Este foi o encontro de Jesus. E nós vimos aqui a extrema acessibilidade que Jesus deu a esses homens e o impacto que Jesus fez na vida desses irmãos. Que o Senhor Jesus possa continuar fazendo impacto em nossas vidas na presença dele, meus irmãos, em nome de Jesus. Que nós não nos deixemos separar deste grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na verdade, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem o irmão chato, nem o pastor injusto. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Que Ele possa exercer esse impacto em nossas vidas e que nós tenhamos sempre esse desejo de conhecer ainda mais o Cristo, o Senhor e o Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?